Meus amores, boa noite, boa tarde, bom dia. Muito obrigada por nos prestigiarem, qualquer que seja o horário que tiverem disponível para assistir às nossas palestras, as palestras do Sercom, que a cada semana um expositor nos traz ensinamentos, nos traz essas lições maravilhosas do livro Pão Nosso. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos agradecer a Jesus e a Maria de Nazaré por esta oportunidade maravilhosa, única, que nos concedem de estarmos juntos espiritualmente. E sim, estamos juntos, em espírito e coração. E agradecer aos mentores, aos trabalhadores do plano espiritual, pela sustentação, pela ajuda que vamos ter para entendermos melhor esses ensinamentos, afastando de nós toda energia negativa, todo mal, todo pensamento que não seja o nosso. Hoje nós vamos falar, como dissemos, a respeito do livro Pão Nosso, a lição 149. O título da lição é Crer em Vão. Como sempre, Emmanuel, em suas lições, nos traz uma referência evangélica. E neste caso, no caso desta lição, a referência é a epístola, primeira epístola que Paulo enviou aos Coríntios, capítulo 15, versículo 2. E neste capítulo, Paulo diz: lembrai-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, se o guardais, tal como vou-lo tenho anunciado, terão proveito do plano espiritual, dos céus, de Deus. De outro modo, se não guardarem, isso Paulo dizendo, se não guardarem esses ensinamentos, terão acreditado em vão. Não adianta só ouvir, tem que reter os ensinamentos. Esta epístola, essa carta que Paulo enviou aos Coríntios, a primeira carta que Paulo enviou aos Coríntios, é de uma inspiração divina, é maravilhosa, do começo ao fim. Nós vamos ressaltar apenas alguns capítulos, mas ela toda precisa ser lida, precisa ser entendida. No capítulo 12, há mais de 20 séculos, Paulo faz uma verdadeira análise, nos dá uma verdadeira aula sobre a mediunidade. Tanto que Paulo, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel fala que se qualquer pessoa menos atenta ao ler esse capítulo 12, pensaria que um moderníssimo autor estivesse falando a respeito da mediunidade, estivesse discorrendo a respeito da mediunidade. Tão importante que é digno de, não vamos agora falar mais, mas é digna de ser vista essa parte, esse capítulo. Não vamos discorrer a respeito. No capítulo 13 desta epístola, Paulo é um verdadeiro poema a respeito da caridade. Quando ele nos diz, um pequenino trecho, quando ele nos diz que não adianta eu falar a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tiver amor no meu coração. Isso seria como a frieza dos sinos. Maravilhosa, esse capítulo é maravilhoso. E neste capítulo, que Emmanuel traz referência a esta lição, capítulo 15, Paulo fala a respeito da ressurreição, da reencarnação. Quando Paulo literalmente diz: estou transmitindo aquilo que eu mesmo recebi, aquilo que ele recebeu de Jesus. E Paulo diz: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu em vários locais, e depois aos apóstolos, e por último apareceu para mim.
Paulo está se referindo quando ele viu Jesus na estrada de Damasco, quando houve uma verdadeira conversão na vida de Paulo. E Paulo, nesta carta, ressalta a necessidade da fé, de acreditarmos em Deus, de acreditarmos em Jesus, mas principalmente acreditarmos em nós próprios. E Paulo ressalta o ensinamento de que a palavra do Evangelho deve ser recebida, transmitida e guardada. Emmanuel, nesta lição, também de uma maneira poética maravilhosa, faz uma comparação entre muitas flores que morrerão antes de frutificarem, porque não tinham força suficiente para trazer à vida o fruto para o qual elas estavam destinadas. Então desfolham e morrem antes, porque não dispuseram de força, de fortalecimento suficiente. E Paulo fala que isso acontece também com as almas que não alcançaram essa iluminação, não alcançaram esse entendimento, apesar de longos períodos de aprendizado em nosso planeta, de encarnação e reencarnação, encarnação e reencarnação, porque acreditaram em vão, porque não tinham convicção, não acreditaram que tinham essas almas, não acreditaram em si próprios, não acreditaram em Jesus, não acreditaram em Deus, que tinham condições de colocar em prática e trazer à tona, como a flor que traz à tona esse fruto, de trazer à tona e transmitir o conhecimento adquirido através das várias encarnações e semear esses ensinamentos. Como Jesus nos ensinou, a fé sem obras é igualzinho nos caminhos da vida, é igualzinho quando nós temos conhecimento, quando nós acreditamos, nós não colocamos em prática. É isso aí, é o que Jesus quis dizer com relação à fé sem obras. E Paulo de Tarso foi muito explícito, foi muito claro, quando afirmou aos gentios, aos coríntios, que eles seriam salvos se retivessem os ensinamentos do Evangelho, assim como nós. A revelação de Jesus é um campo muito extenso e é lugar para todos nós com relação ao trabalho que nós abraçarmos, ao trabalho que nós nos dispusermos a desenvolver. Muitas pessoas chegam a acreditar nos ensinamentos de Jesus, mas não vão além, só acreditam e procuram se basear mais nas organizações puramente intelectuais, na parte puramente intelectual. Não vão além do ensinamento, como Jesus disse, não vão além da letra, das entrelinhas. Alguns desses crentes improvisam sistemas teológicos, inventam, outros contribuem na parte da estatística, quantos acreditam, quantos não acreditam, e outros ainda ficam se preocupando, onde está Deus? Quem é Deus? Como é Deus? Ficam se preocupando com uma imagem de Deus que nós ainda não temos condição de saber. E o que nós aprendemos através desses ensinamentos de Jesus, quando Jesus nos fala que existe um campo extenso de trabalho, que toda tarefa se reveste de utilidade, de acordo com o nosso sentimento, de acordo com o sentimento do trabalhador, de acordo com o amor que nós nos dispusermos a fazer, a cooperar, a colocar em prática através do nosso trabalho. Com relação à vida eterna, que Paulo fala, o cristianismo revela que é imprescindível, é uma condição sine qua non, que a gente retenha em nós esses ensinamentos de Jesus, para que a gente entenda a aplicação certa para esses ensinamentos. Porque cada aprendiz, nós todos somos aprendizes, deve se imaginar como uma página que Jesus está escrevendo. Jesus está escrevendo a história do nosso planeta, a história da nossa vida. E nós devemos nos considerar uma página deste livro
fazendo parte desse material evolutivo da Terra. Nós fazemos parte da evolução deste planeta. O planeta necessita de nós e nós necessitamos entender e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho. É isso que Paulo diz. Guardar esses ensinamentos como os tenho anunciado e colocar em prática. De outro modo, nós vamos acreditar em vão. Não adianta só acreditar, precisa colocar em prática. Nós precisamos gravar o Evangelho, os ensinamentos do Evangelho em nossa própria vida. Porque se nós demorarmos para colocar em prática, é como fala a lição. Nós vamos encarnar, reencarnar, encarnar, encarnar e nos preparar para um recomeço contínuo de aprendizado. Porque a gente não está colocando em prática o que está aprendendo. Está aprendendo em vão. Se nós não fixarmos em nós próprios esta luz do aprendizado, nós vamos ter uma crença sem nenhum proveito. E é muito importante a vigilância na recepção e na transmissão dos ensinamentos evangélicos, como falou Emmanuel e como falou Paulo. Tanto quanto possível, é necessário um esforço muito grande para verificarmos a clareza desses ensinamentos. Precisamos primeiro entender, porque a partir do momento que a gente entende, que a gente assimila, isso é nosso, ninguém mais nos tira. Então fazer uma leitura, uma releitura, para entender o que Jesus, o que Paulo, o que Emmanuel estão dizendo, para que a gente assimile, para que a gente entenda. E ao entender, ao compreender, nós vamos ter uma facilidade maior de transmitir, com essa autenticidade necessária e precisa. Ao transmitirmos esses ensinamentos, não usar linguagem rebuscada, palavras difíceis, não. Usar palavras do nosso cotidiano, do nosso uso. Basta apenas ter comentários edificantes, ilustrações elevadas. Para o nosso próprio entendimento, nós precisamos entender com palavras puras, uma linguagem limpa, para que a gente possa transmitir também de uma maneira limpa, tranquila, para que os outros possam nos entender. As instruções de Jesus nos dirigem, acima de tudo, ao sentimento. O que Jesus pregou em toda a sua passagem pelo nosso planeta, e depois Paulo, e agora Emmanuel, é com relação aos sentimentos, ao amor, à caridade, ao desprendimento. Isso tudo faz parte da nossa renovação interior, para que nós possamos, aos poucos, irmos nos ajustando aos regulamentos da eternidade. Porque nós não vamos ser sempre participantes deste planeta. Talvez sejamos sempre participantes deste planeta, à medida em que nós ajudarmos este planeta a evoluir, e nós vamos evoluir juntos, a se tornar um mundo superior, um mundo sem sentimentos negativos, sem querer prejudicar, um mundo em que não haja fronteiras, como já disse John Lennon, um mundo de amor. Não precisamos sair desse planeta. Nós podemos transformá-lo neste mundo superior. Isso depende de nós. E é exatamente esse o motivo pelo qual, na educação mediúnica, na educação evangélica, na evolução evangélica, é importante refletir sobre as palavras de Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Receber Jesus em nossos corações, receber Paulo em nossos corações, receber os ensinamentos evangélicos, receber os ensinamentos contidos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de verdade nos traz ensinamentos tão valiosos, tão profundos. Não somente ler, mas procurar entender, procurar se aprofundar, saber exatamente o que esses Espíritos estão querendo nos dizer. E mais uma vez repetimos, ao entendermos, ao assimilarmos em nossos corações, em nossas mentes, é nosso, ninguém mais nos tira.
O ensinamento vai ser eterno para que a gente use realmente na nossa evolução e na evolução do nosso planeta. É uma lição tão bonita, tão profunda, e muitas vezes a gente pensa que não teve a capacidade de transmitir exatamente o conteúdo necessário. Mas esperamos que todos tenham entendido que não basta ter fé, porque aí seria acreditar em vão. Não basta apenas acreditar, não basta apenas aprender, precisa entender e colocar em prática. E transmitir aquilo que aprendemos às pessoas ainda necessitadas de entendimento. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ajude a realmente sermos cada vez espíritos melhores, espíritos amorosos, espíritos livres de egoísmo, espíritos com nosso coração repleto de amor. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima vez, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe e abençoe a nossa semana. Nos faça uma semana, nos traga uma semana de luz, de amor, de paz. Que Maria de Nazaré estenda seu manto azul sobre nós, de proteção, de amparo, e sobre o nosso planeta, agora tão necessitado de vibrações de amor, de luz. O nosso planeta aqui está doente como nós, e que precisa agora da nossa compreensão e do nosso amor, do nosso entendimento, da nossa fé em Deus. E assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada.